Meditação ajuda a lidar com a raiva? Olha, ajuda, mas não do modo como a maioria das pessoas pensa. Não existe, por exemplo, meditação para raiva, ou meditação para não ficar bravo, enfim, coisas desse tipo, né, que a gente encontra por aí. O que existe é só meditação. Ponto. Então, como é que você pode usar a meditação para lidar com a raiva? Você pode meditar. E aí, por meio da prática da meditação, você vai perceber que você vai desenvolver uma capacidade de autoconhecimento, o que significa um entendimento melhor das suas próprias emoções. Você vai desenvolver uma autoconsciência, o que implica também entender os mecanismos mentais e emocionais que levam você a uma reação raivosa. E ao entender tudo isso, você vai deixar de ser dominado pelas emoções. Tem uma frase de um mestre indiano chamado Nisargadatta Maharaj que diz assim: somos escravos do que não conhecemos, daquilo que conhecemos somos donos. E essa frase condensa muito bem essa explicação. Se você entende a sua mente, se você entende o mecanismo que produz a raiva, se você entende o mecanismo que produz a raiva, que é a emoção, e que leva você a ter reações físicas, reações sociais, que vão ser consideradas de raiva. Se você entende tudo isso, você consegue se desconectar desse processo todo. Você deixa de ser conduzido por esse processo e você passa a ser um observador desse processo. E quando você se torna um observador desse processo, ou melhor, quando você deixa de ser conduzido por esse processo e se torna um observador desse processo, você se torna também um dono, um possuidor desse processo. Você percebe a partir daí que esse processo não é você, que esse processo está acontecendo em alguma parte de você, em algum lugar dentro de você. E quando você percebe isso, você consegue isolar aquele mecanismo e modificá-lo para que ele produza menos consequências negativas na sua vida. E dessa forma, um processo que começou com a prática da meditação e que levou você a evitar que a raiva se manifestasse de formas negativas. Por meio desse processo, você consegue lidar com a raiva. Percebe que esse processo que efetivamente ajuda você a lidar com a raiva vai te ajudar a lidar com qualquer emoção. Então, se você é muito dominado, é frequentemente dominado por reações emocionais, por meio da meditação você vai se tornar apto, vai se tornar cada vez mais habilidoso para não ser conduzido por essas reações emocionais. Sejam elas raiva, tristeza, inveja, enfim, qualquer emoção negativa que você possa sentir. Eventualmente, emoções positivas também podem ser um pouco incômodas às vezes. Às vezes você pode sentir que certas reações emocionais que podem ser vistas como positivas, elas podem expor você de alguma forma, ou podem deixar você vulnerável de alguma forma, e talvez você não se sinta muito à vontade com isso e queira modificar esse comportamento. Também é possível fazer isso pela meditação, justamente porque o que importa não é a emoção em si. Ou seja, não é algo que se aplica apenas à raiva, apenas à inveja, mas é algo que se aplica a qualquer emoção, às emoções de um modo geral, basicamente porque as emoções são manifestações mentais. E uma vez que você entenda isso, e a meditação é um instrumento que nos ajuda a entender isso, você consegue realmente lidar com as suas emoções. Então, meditação ajuda a lidar com a raiva? Sim, com certeza. E ajuda a lidar com a inveja, a tristeza, a euforia excessiva, a inquietação excessiva, a ansiedade.
com memórias ruins, com remorso, com arrependimento, com qualquer emoção que se manifeste na sua vida. A meditação permite que você veja essas coisas de forma muito cristalina, muito transparente, entendendo todos os mecanismos que permeiam essas emoções, desde a sementinha, desde o comecinho até o final, quando elas finalmente vão se manifestar para outras pessoas, às vezes causando problemas para as outras pessoas e para você mesmo, consequentemente.